31 de maio, Dia Mundial Sem Tabaco, uma data importante para conscientizar sobre os perigos do tabagismo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano, sendo uma das principais causas das doenças cardiovasculares, respiratórias e câncer. Para discutir mais sobre os impactos do tabagismo e as melhores formas de prevenção, eu recebo o pneumologista Dr. João Pimenta de Carvalho. Boa tarde, bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, obrigado pelo convite. Doutor João, que é professor, médico pneumologista, a primeira pergunta que eu fiz quando nos conhecemos há pouco foi: doutor, o senhor já foi fumante? E fui surpreendida com a resposta. Sim, já fumei no tempo de estudante de medicina, né? Que é até paradoxal isso. Na década de 80, era comum, os professores fumavam, havia propaganda de cigarro e eu não fui diferente. Mas, por outro lado, por eu estar num curso de medicina, foi também mais fácil eu abandonar, né? E mesmo porque eu já tinha decidido que ia fazer pneumologia, então foi uma motivação a mais. Bem, e aí ele também me explicou o porquê da escolha da pneumo, né? Justamente porque é um dos órgãos ali mais vitais, né? Se todo o organismo funciona como uma máquina completa, mas sem respirar não há vida. Com certeza. O pulmão é vida, é ar, né? Pouca gente sabe, mas o pulmão é nosso órgão que está mais em contato com o meio externo. Muita gente acha que é a pele, né? Mas não, é o pulmão, porque a gente está respirando o tempo todo. E junto com esse ar que a gente respira, você respira poluentes, você respira bactérias, fungos. E também, de uma maneira voluntária, quando você adquire o vício de fumar ou usar outras substâncias nocivas, né? Você traz também para o seu organismo prejuízos, né? De uma maneira voluntária. Então, o tabagismo é a maior pandemia no mundo, supera todas as outras, Covid e tudo mais. E é uma pandemia evitável. Se a pessoa não fumasse, não teria tantas consequências. Agora, doutor, a indústria sempre inventa novas formas de manter o tabaco em alta, né? Hoje, além do cigarro, que a gente conhece, porque a impressão que a gente tem é que o cigarro está diminuindo. Mas não, é que os fumantes agora vão para alguns cantos, né? Eles já não estão tão assim junto com as outras pessoas em ambientes como era há alguns anos atrás, que se podia fumar em qualquer lugar. Mas o fato é que as pessoas continuam fumando e, além do cigarro, tem o tal do cigarro eletrônico, outros dispositivos. E tem gente até que defende que é menos danoso. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, primeiro eu vou falar, o cigarro está diminuindo sim, graças a Deus. Em 89, 35% da população fumava. Hoje é 12%. Então, baixou muito por conta disso tudo que você falou, as campanhas, as imagens nos maços, a proibição das propagandas, né? Mas o foco da indústria é realmente no jovem, né? O tabagismo é considerado uma doença pediátrica, porque a pessoa começa a se tornar dependente até os 19 anos, e daí ele vai para a vida toda. E agora, e tanto que o tema da Organização Mundial de Saúde desse ano, no Dia Mundial de Combate ao Tabaco, é proteger as crianças contra a interferência da indústria em relação ao tabaco, que elas querem, de qualquer jeito, motivar as crianças. E uma das formas agora, como você falou, é o vape. São os dispositivos eletrônicos de fumaça, que eles chamam de DEF, né? O vape, assim que ele foi lançado, eu até defendi, como eu te falei, porque ele só tinha nicotina, o cigarro tem quase 5 mil substâncias, e a nicotina não é o menos ruim do cigarro, paradoxalmente, porque ela é o pior, porque ela vicia, mas ela não faz o mal que as outras substâncias causam, causa câncer e outras doenças, né? Então, o vape, eu observo aqui em Joinville, particularmente, que eu estou aqui há 3 anos, que a moçada está fumando vape, não só os adultos, mas os adolescentes estão fumando. E o vape está levando muitas causas de mortes, principalmente em adolescentes, por uma insuficiência respiratória aguda e outras doenças. O vape pode causar até câncer, então ele é tão deletério quanto o cigarro. Doutor, o senhor disse que tem uma abordagem assim, um pouco mais radical, né, sobre parar de fumar, sim, porque os médicos falam, né, o que a medicina ensina, mas o senhor diz que é muito radical. Então, o que o senhor tem a dizer para quem, de repente, está pensando em parar de fumar ou não aceita, né? Quando se fala nesse assunto, já
não quer nem ouvir falar. Exato, é como eu disse para você, eu sou radical porque eu sou sincero, eu falo a realidade, sem maquiagem, né? Eu exponho com todas as letras. E o que o paciente muitas vezes já sabe, só que partindo do médico isso dá uma credibilidade maior. E eu costumo pegá-lo como exemplo. Se eu pego um paciente, igual eu te citei um caso, uma senhora de 70 anos, né? Que assim que eu vi ela, com aquela voz rouca típica, com aquele tórax abaulado, eu falei, é fumante crônica. E o gozado que como o tabagismo causa um prejuízo muito progressivo e lentamente, a pessoa não se dá conta. Essa senhora, por exemplo, ela só percebeu que tinha algo grave quando foi parar no hospital. Né? Mas para ela chegar nesse ponto, a doença já estava aí há muito tempo. Então, eu sou agressivo com foco que eu preciso motivar o paciente. Não vai adiantar eu lançar a mão de adesivos, medicamentos como a bupropiona, como a vareniclina e tantos outros. Tudo é válido, a hipnose é válida, a acupuntura é válido, mas a motivação do paciente é o principal. Perfeito. Doutor João, chegou uma mensagem no nosso WhatsApp e a produção separou. Vamos dar uma olhadinha? Aqui na tela, doutor. Boa tarde, Keltrin. Meu saudoso pai fumou por muitos anos. Um dia, de tanto pedirmos para ele parar de fumar, ele comprou medicamento. Mas ele fazia o contrário. Primeiro fumava e depois tomava o remédio. Depois de um tempo, ele se engasgou com a fumaça e largou o vício. Ô, Rosemary, obrigada pelo seu relato aí, por compartilhar essa experiência familiar. A Rosângela, depois que perdi meu pai por causa do fumo, consegui deixar de fumar com o propósito de Deus. Faz 13 anos. Às vezes colocar um propósito, se não é por nós, mas por alguém que a gente ama, vale a pena também, né? O importante assim, é você realmente ter uma determinação. Eu falo assim para os meus pacientes, por exemplo, o fumante, infelizmente, ele começa a perceber as consequências numa idade avançada. Aí ele já está muito dependente. Aí eu costumo dizer para os pacientes, você quer viver mais tempo? Porque o cigarro reduz a expectativa de vida. Você quer viver mais tempo? Talvez não por você próprio, você já viveu tudo na vida, mas pelos seus netos, pelos seus filhos. Eu, particularmente, estou com 67 anos, minha motivação é meu caçula, 14 anos. Eu quero ver ele entrar na universidade, quero ver ele, né, ser feliz. Então, essa que deve ser a motivação maior. Mesmo que para isso, use a religião, né? Quem tem sua fé, sua crença, ela pode ajudar bastante, né? E perseguir isso diariamente, né? Não conviver tanto com fumantes, que você querendo parar de fumar e convivendo com fumante, vai ser difícil largar. Bom demais, doutor João, né, você é de casa que está nos acompanhando no trabalho, deve ter percebido um sotaquezinho diferente, ele é de Minas Gerais, escolheu Joinville para viver e para ver seu filho de 14 anos crescer. Exatamente. Eu agradeço muito a sua presença, a sua participação hoje aqui no Ver Mais. Eu que agradeço, Ketri, e coloco à minha disposição sempre que for convidado, estarei aqui com o máximo prazer. Eu vou aproveitar a presença do doutor João e até lançar um desafio. Você que nos acompanhou, viu a entrevista e hoje decidir parar de fumar, fica uns dias sem fumar e depois manda mensagem pra gente. A gente quer contar a sua história e incentivar, estimular outras pessoas. Eu creio que é possível, já aconteceu comigo, já aconteceu com o doutor João. Então, isso é possível, está lançado o desafio. Muito obrigada mais uma vez.